Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O canal de Itapuã já tem um trecho com sua profundidade original recuperada. O local que liga o Guaíba à Lagoa dos Patos teve navios encalhados no final do ano passado. De acordo com a Portos RS, já é possível utilizar o canal. A obra completa, que aumentará a largura da área dragada, deve ser concluída em 30 dias. Uma nova rodada para a negociação dos preços do tabaco deve acontecer agora, no começo de fevereiro. Geralmente, em janeiro, indústrias e produtores se reúnem para a definição dos preços pagos ao produtor, mas desta vez, no encontro realizado na metade de janeiro, não houve acordo, uma vez que não houve a presença de muitas indústrias na reunião. Eu converso agora com o presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil, a AFUBRA, Maurício Drescher. Tudo bem, presidente? Boa tarde, Thaís, tudo bem? Também quero saudar a todos os ouvintes e telespectadores. O que aconteceu nessa reunião que não aconteceu o acordo? Bem, a princípio nós fizemos uma agenda com as 11 empresas, que são empresas integradoras de tabaco aqui no Rio Grande do Sul, e, aliás, nos 3 estados que estão inseridos, e nós, da representação dos produtores, que é a FUBRA e as 6 federações, 2 federações de cada estado, que também nos compõem esse conselho, vamos dizer assim, essa representação para representar o produtor de tabaco. A gente trabalha junto do ano todo, fazendo levantamento de custo de produção, estatísticas, enfim, todos esses dados com relação ao tabaco. O custo de produção é um valor de referência que serve para nos nortear. E também, nesse convite da agenda para as empresas, na semana passada, a gente deixou bem claro para as empresas que não tivessem um índice de correção, de reajuste, ou seja, de aumento na tabela do tabaco, e não viessem para a negociação, porque não se trataria de uma negociação. Entendemos que o ponto de partida é repor o custo de produção, visto que ele é feito levantado e pesquisado nos produtores de cada empresa. Cada empresa temos os custos separadamente, né? E é feito em conjunto com o representante da empresa, portanto, ele é reconhecido, ele é conciliado, e aí, então, ele deve valer como parâmetro. Isso fez com que algumas empresas abdicassem das suas agendas, não comparecendo, que certamente ainda não tinha uma definição certa pela sua empresa de qual o índice que poderiam oferecer, além do custo para uma negociação que fosse produtiva ou pudesse avançar. As empresas que compareceram, não conseguimos fazer um acordo, porque uma delas, inclusive, ofereceu o seu custo mais 1% de recomposição, ou seja, de recuperação, porque a grande maioria das empresas estão defasadas, que nos anos anteriores não deram um aumento condizente com o seu custo de produção. Portanto, há uma defasagem. E nós entendemos que esse 1% é muito pouco com relação à defasagem que existe. E também outras compareceram, ofereceram um índice de custo, mas nós precisamos negociar essa questão da recuperação na tabela. Tabela esta, Thaís, que os ouvintes e telespectadores devem entender, é um preço mínimo do tabaco. E a partir daí, então, essa tabela de preço mínimo, preço de referência, deve valer para garantir a renda e a lucratividade que o produtor tem pelo seu trabalho. São números bastante complexos, porque levam em conta a indústria e também as variedades, né? Exatamente. O que predomina no nosso tabaco é o tabaco Virgínia, que representa quase 90% da produção sul-brasileira, seguido pelo Burley, que é um tabaco galpão, como chamamos, que é secado de forma diferente do Virgínia, que é secado e curado dentro da estufa. O tabaco Virgínia é que tem mais demanda de custo, principalmente por questão da mão de obra, e hoje em dia tem impactado bastante de valores e também na demanda da mão de obra, então isso tem impactado no custo de produção. E o custo de produção ele é composto por vários itens, porém a mão de obra é que é a mais preponderante. Ela representa
próximo a 50% do custo do produtor, seguido pelo pacote tecnológico, que são os insumos, adubos, enfim, todas essas tecnologias. E os mais variados itens. No total, o nosso coeficiente, que serve de parâmetro para formatar o custo de produção do tabaco, ele contém mais de 500 itens. Então, é muito complexo, como você disse, o custo de produção do tabaco, que é trabalhado, pesquisado e atualizado a cada safra. E qual o impacto do atraso nessa negociação para a vida do agricultor? Na verdade, isso cria uma grande apreensão, uma angústia ao produtor que já está com o seu tabaco pronto para ser comercializado a partir desse momento em algumas regiões, porque a sazonalidade das regiões faz com que há diferenças de produtores que já terminaram a colheita, enquanto outros ainda estão na fase da colheita. Então, aqueles que já terminaram gostariam de comercializar o seu produto, mas também ter uma certeza da tabela que estará vigorando. Embora as empresas praticam o sistema de comprar pela tabela da safra anterior e depois repõe o índice de reajuste que haverá de ser considerado, seja acordado ou não. Então, o produtor não sairá perdendo, mas o produtor gostaria sim de saber qual é o parâmetro que pode remunerar o seu produto e muitas vezes ele aguarda com ansiedade essa definição e principalmente através de uma negociação, e digo ainda mais, de preferência uma negociação exitosa que nós podemos aceitar como segurança de uma remuneração justa e que dê rentabilidade também ao produtor. Para a sustentação da cadeia do tabaco, precisa produtores e precisa empresa. Então, ambos têm que sair bem dessa negociação. Bom, o produtor recebe também pela qualidade do tabaco. Essa negociação é só sobre o preço mínimo, mas o produtor pode receber mais dependendo da qualidade. Nesse sentido, como é que está sendo a safra? Bem, é muito pontual essa situação da safra atualmente. Tem regiões que têm sido afetadas por algumas questões de clima, de excesso de chuva em algum momento. Agora temos a questão da estiagem, ou falta de chuva, que vem afetar também a qualidade do tabaco e a falta de desenvolvimento das últimas folhas da ponteira do tabaco. Isso tudo está influenciando na qualidade, como também na produtividade. De maneira geral, temos visto que existem regiões que a qualidade e a produtividade são muito normais, mas temos outras já afetadas e ainda sendo afetadas porque nós não sabemos até quando vai essa estiagem. Além do granizo, que também foi acentuado aí no dia 31 de janeiro, 31 de dezembro, 1º de janeiro, quando muito forte, granizadas ocorreram nos 3 estados e afetaram praticamente 8.000 produtores associados da Cuba. Isso também vem afetar com percas parciais ou totais, tanto na qualidade como na produtividade. E como é que o produtor de tabaco vê o mercado mundial? Afinal, grande parte do tabaco produzido aqui é exportada. Sempre que o Brasil produz, e tem feito isso durante décadas, produto de qualidade, no caso do tabaco também, a exportação ocorre de uma maneira muito tranquila. Nós temos um mercado de mais de 100 países que compram o tabaco brasileiro, alguns países mais, outros menos, mas a nossa demanda do tabaco brasileiro representa em torno de 90% da nossa produção é exportada e a qualidade é imprescindível para que mantenhamos esse mercado de exportação, porque os países consumidores podem comprar tabaco de qualidade inferior em outras regiões do mundo afora. Então, nós temos que prezar pela qualidade, isso é preponderante na produção do tabaco. Talvez muitos não entendem isso, mas é essencial que se olhe nessa ótica para tentar produzir tabaco de qualidade. Nem sempre só tentando isso é possível, porque principalmente o clima que rege as regras sobre essa questão. Presidente, sabemos que vocês não respondem pela fabricação, mas o produtor, de alguma forma, acaba sendo afetado. Como é que vocês veem a questão do contrabando, da fabricação clandestina e da ilegalidade nesse setor? Bem, a FUBRA, como entidade dos produtores, não tem como interagir sobre essa questão da produção de cigarros. É uma questão de legislações dos governos, principalmente federal, que tem que ter um combate forte na questão da clandestinidade, tanto do cigarro como de outros produtos também.
E, nesse sentido, é claro que quanto mais se consome cigarro clandestino, ou talvez trazido até de fora do país, que tem vindo a representar muitas vezes quase 50% do nosso consumo, é claro que nós poderíamos ter essa fatia de tabaco produzido aqui no Brasil. Mas, como eu falei, a maior parte da nossa fatia é exportada, então nós temos que prezar por essa fatia. E questões legais, isso é uma questão de fiscalização. Porém, a tributação alta que o cigarro tem faz com que fique, de certa forma, estimulado o contrabando ou a clandestinidade. O governo, nessa ótica, está na contramão de evitar ou controlar essa questão quando imputa tributos muito elevados no tabaco ou mesmo em outros produtos que vêm a ser importados. Bom, partindo já para a parte final da nossa entrevista, como é que estão as perspectivas para a área em 2025? Ou ainda é cedo para falar sobre isso? Nós temos que aguardar o final da safra, que o decorrer da safra nos dita o ânimo que o produtor terá em estabelecer o parâmetro do cultivo da sua lavoura. Ela pode, às vezes, aumentar por ter estímulo de uma boa remuneração, que, aliás, aconteceu na safra passada, que aumentou o plantio desta safra, mas tudo tem também um limite, porque no tabaco também rege o mercado da oferta e da procura. Se nós produzirmos muito mais do que a demanda, certamente o preço médio e as consequências serão para o próprio produtor. Então, temos que ter muito equilíbrio. Esperamos que tenha uma estabilidade, porque hoje o limite da nosso mercado está condizente com o plantio que nós tivemos nos últimos anos. Uma boa exportação, sim, mas ela tem que ser equalizada também no tamanho da safra. Porém, como eu já disse, é cedo ainda para anunciar o que pode acontecer. E o produtor de tabaco cada vez mais focando na diversificação, né, presidente? É muito importante pela segurança econômica e também pelo uso da sua propriedade, e ele tem feito isso acentuadamente, cada vez mais, aumentando a diversificação na propriedade com outras culturas, inclusive que agregam renda para ter uma estabilidade econômica durante o ano todo. Muito bem, presidente Maurício Drescher, obrigada pela participação em nosso programa. Vamos torcer por isso, que seremos exitosos para o bem de um setor muito importante econômico e socialmente para o Rio Grande do Sul, enfim, também para Santa Catarina e Paraná, que são os estados que cultivam predominantemente o tabaco aqui no Brasil. Então, vamos torcer por isso e logo mais ter uma rentabilidade com a satisfação do nosso produtor, que possa continuar produzindo e mantendo essa cadeia que é tão importante. Certo, muito obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação. A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa na Ubra. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. E chegou a hora de desmistificar as questões da carne e da pecuária com a divulgadora científica Lívia Padilha. Tudo bem, Lívia? Oi, Thaís. A nossa segunda pergunta diz respeito aos gases de efeito estufa. Eu vou ler ela aqui. É mito ou realidade que a pecuária é um dos maiores responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa no mundo? Bom, resumindo, na verdade, isso é um grande mito. A pecuária não é um dos maiores emissores no mundo, e a gente pode entender isso de uma forma mais clara, inclusive entendendo e lembrando o que nós falamos do ciclo do carbono. Ou seja,
Quando a gente ataca a pecuária, ou quando as pessoas falam da pecuária, principalmente dos ruminantes, dos bovinos, por exemplo, elas se referem a um gás que se chama metano, que os ruminantes realmente arrotam quando fazem o processo de digestão. E esse gás, ele é um gás de efeito estufa, ele é potente, ou seja, ele tem um potencial de aquecer realmente a atmosfera, aumentando esse aquecimento. Porém, tem um detalhe aí, e um grande detalhe, que a gente precisa sempre lembrar, que esse gás, ele faz parte de um ciclo, ou seja, depois de 10, 12 anos, ele se quebra novamente em CO2, em dióxido de carbono e água, e esse dióxido de carbono, ele é absorvido, ele é sequestrado pelas plantas, no crescimento delas, no processo de fotossíntese, que todo mundo aí deve lembrar das aulas de biologia. Então, nesse processo, tendo o boi e os animais no pasto, nesse processo, o CO2, que é capturado pelas plantas, ele entra nesse ciclo. Então, na verdade, o ciclo natural, o ciclo biogênico, como a gente utiliza o termo correto, ele sempre existiu. E isso mesmo antes com outros animais. Então, quando tínhamos bisões e outros animais aí, grandes ruminantes pelo mundo, eles também emitiam esse metano, o mesmo metano que os bovinos domésticos também emitem, mas é muito diferente, por exemplo, dos combustíveis fósseis, que é aquele carbono que estava lá bloqueado, a gente acaba desbloqueando e emitindo na atmosfera quando a gente liga o carro, quando a gente utiliza esses tipos de combustíveis e que não tem nenhum pasto aí para absorver, para fazer parte realmente de um ciclo. E isso a gente pode entender, inclusive, no capítulo 9 do livro A Carne Nossa de Cada Dia, que nós já falamos aqui no programa também, mas no capítulo 9, especificamente, ele está falando isso. Será que o gado contribui para as mudanças climáticas? Com todos os infográficos e toda a literatura dessa área. Então, fica aqui também a sugestão para quem quiser dar uma olhadinha no livro depois. É do Vale do Taquari o primeiro município a decretar situação de emergência por causa da estiagem em 2024. A Prefeitura de Arvorezinha decretou emergência em 7 de janeiro. Eu converso agora com o prefeito de Arvorezinha, Clóvis Roman. Tudo bem, prefeito? Boa tarde a todos que estão assistindo o programa A Granja na TV. Tá tudo bem em Arvorezinha, apesar da seca, mas estamos garantindo assistência à população, tomando providências para o abastecimento de água e esperando a chuva. Bem, prefeito, o senhor assumiu o mandato em 1º de janeiro e, em seguida, poucos dias depois, já decretou a situação de emergência. Quais as informações que o senhor recebeu? A informação que a gente forneceu é a falta de água, nós temos um interior muito grande aqui, a zona rural é muito grande, e temos comunidades que não têm poços artesianos e canalizações de água. Então, a gente está assumindo o mandato. Hoje, em 2025, a gente não admite que a zona rural não tenha abastecimento de água. Só que passaram-se governos e governos anteriores e eles não tomaram as providências de dar o mínimo, o básico para a população. Então, a gente vendo essa falta de água para o município, para a zona rural, as culturas sofrendo. Aqui a gente tem erva mate, citricultura, soja, milho, temos aviários e chiqueirões. Esses animais precisam de água. A erva mate está sofrendo porque cai a folha, a laranja cai a folha e o fruto não desenvolve. O fumo, que nós também temos muitas plantações de fumo, o fumo ele amadurece mais rápido devido ao sol, aí o pessoal não consegue colher e perde o fumo na lavoura. Soja e milho, aí a produção é reduzida devido à falta de água, logicamente, né? E quais as medidas estão sendo possíveis com a situação de emergência decretada, prefeito?
Após o estado de emergência decretado, foi pedido um caminhão-pipa que será doado pelo estado do Rio Grande do Sul através da SEDUR, e nós estamos adquirindo hoje um tanque para colocarmos em um caminhão do nosso município, e esse tanque chegará até sexta-feira, e a partir de semana que vem a gente já terá condições de abastecer as famílias com deficiência de água no nosso interior. O caminhão-pipa acaba resolvendo a questão para o consumo humano, mas e na agricultura não tem o que fazer? A questão da agricultura, eu pedi junto à Secretaria da Agricultura agora para começarmos a fazer um trabalho, construindo açudes para podermos armazenar a água para uma futura estiagem. A gente tem que trabalhar na prevenção para que depois, quando a gente tenha falta de água, nós tenhamos esses reservatórios de água. A única solução que a gente pode tomar, a única atitude que a gente pode tomar é levar a água até as residências que estão com a falta da mesma. Fazer chover a gente não consegue. Então, agora, não podemos fazer trabalho preventivo, mas só o curativo de levar a água até o produtor rural para o consumo humano e muitas propriedades para o consumo de animais também, né? Bem, o senhor falou sobre a vocação agrícola de Arvorezinha. Quanto que a agropecuária representa aí no PIB municipal? A agricultura aqui no nosso município é muito forte, tá? A agricultura responde por 60% da renda do nosso município. Nós temos, como eu falei, em primeiro lugar hoje, avicultura, suinicultura. Em segundo lugar, cítricos. Em terceiro lugar, a erva mate. Nós temos aqui, Arvorezinha depende muito da erva mate. É o município que mais produz erva mate no estado do Rio Grande do Sul. Temos inúmeras indústrias no setor ervateiro, e a erva mate da Arvorezinha é de muito boa qualidade, e ela é espalhada para todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, enfim, para todo o Brasil. Bem, prefeito, agradeço a sua participação e qual a mensagem que o senhor quer deixar? Agradecer o convite do programa A Granja na TV, dizer que estamos à disposição da emissora de vocês para esclarecer as dúvidas e torcer e rezar para que chova. A gente vem de uns tempos difíceis, Covid, seca, inundações e agora seca de novo. Então, eu acho que a gente tem que rezar mais, sermos mais humanos para que isso não venha acontecer novamente e que Deus dê uma acalmada na situação, que melhore a situação do povo gaúcho, porque não está fácil, né? Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigada, prefeito. E agora eu converso rapidamente com o Ronaldo Zatti, que é coordenador da Defesa Civil Municipal. Ronaldo, você tem acompanhado aí a situação? Como é o cenário que você está encontrando em Arvorezinha? Bom dia, Thaís. Bom dia ao pessoal que assiste e nos ouve através da Granja na TV. Agradecer ao prefeito por nos dar essa oportunidade de estar aqui hoje falando e explicando a situação do município. Nós estamos hoje com 3 famílias já com falta de água, então o município acabou fazendo um levantamento e a gente está, com base nisso, a gente decretou a situação de emergência, nível 1, que é a mais branda possível, e o município consegue resolver de forma administrativa, ou seja, consegue, de forma prevista, na ordem jurídica, fazer aquisição de equipamentos, que nem o prefeito comentou, caminhão-tanque, para poder nós restabelecer essa situação de anormalidade no município. Então, a gente tem também informações
já de comunidades que estão fazendo racionamento de água. Então, é uma situação bem complicada aqui no município, porque o município está situado numa região alta do vale, então é uma região de relevo bem considerável. Então, as comunidades que estão no pico desse esmouro, elas já acabam sofrendo um pouco com a estiagem. Essa é a nossa realidade que nós temos hoje. E, enfim, essa situação de emergência, ela tende a se agravar, né? Então, a gente sabe que o período se inicia de janeiro a junho, mas nós estamos no início dela. Se Deus quiser, vai vir mais chuva, vai dar uma amenizada nessa situação, mas a agricultura é a parte que mais acaba sentindo aqui na nossa região. Enfim, para complementar, eu gostaria de colocar também que nós estamos nessa situação e, se Deus quiser, nós vamos conseguir superar. O prefeito, como bem disse, nós estamos buscando medidas administrativas para tentar sanar esse problema. Então, era isso aí que eu queria colocar para você e também para o grupo A Granja ali, né? O prefeito mencionou a questão dos animais, que vocês estão fornecendo água também para os animais. Isso é importante do ponto de vista de bem-estar animal, né, Ronaldo? Sim, a questão dos animais é bem importante, né, Thaís? A gente já havia os bombeiros voluntários aqui do município, no qual eles faziam a distribuição de água potável, tanto para a população como para dessedentação animal. Hoje os bombeiros, eles não conseguem mais fazer o atendimento às famílias, por problemas técnicos nos equipamentos, enfim, no transporte, e aí o município está fazendo essa aquisição. Para dessedentação animal, o município ainda disponibiliza dos bombeiros, nos quais eles conseguem também atender, porque toda a água que vai para fazer o abastecimento de água para esses animais, ela tem que ser tratada, né? Então, os produtores acabam fazendo o tratamento dessa água para depois poder suprir essa necessidade dos animais. Tá certo, então. Agradeço ao Ronaldo, também ao prefeito. Obrigada pela participação e melhores dias por aí. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Até lá.